Deus seja louvado. Título desta mensagem: Sofrimento e vitória do Messias. Para nossa meditação, quero que os prezados irmãos meditem no Salmo 22, no qual o salmista narra o sofrimento e a vitória do Messias. Este salmo, bendito é o nome do Senhor, foi escrito por Davi, como também os Salmos 23 e 24. E juntos, esses três salmos, nós temos uma importante trilogia, ou seja, o Salmo 22, ele é o Salvador. O Salmo 23, ele é o pastor. O Salmo 24, ele é o soberano. Então você tem a cruz, o cajado e a coroa. No Salmo 22 é a cruz. No Salmo 22 é o cajado. No Salmo 24 é a coroa. E nós poderíamos ainda olhar essa trilogia por outro ângulo. O Novo Testamento fala de Jesus como pastor em três perspectivas. Primeiro, em João 10, verso 11, ele é o bom pastor. Em Hebreus 13, verso 20, ele é o grande pastor. Em 1 de Pedro 5, verso 4, ele é o supremo pastor. Então, no Salmo 22, ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. No Salmo 23, ele é o grande pastor que vive para as ovelhas. E no Salmo 24, ele é o supremo pastor que voltará para as ovelhas. Essa teologia está claramente posta aqui no livro dos Salmos. Então, o Salmo 22 está ligado a João 10, verso 11. O Salmo 23 está ligado a Hebreus, capítulo 13, verso 20. E o Salmo 24 está ligado a 1 de Pedro 5, verso 4, que forma a cruz, o cajado e a coroa. O bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Se você prestar bem atenção e ler o Salmo 22, você vai notar que Davi não está falando de si mesmo. E é impossível que tenha falado de si mesmo, até porque não consta em lugar nenhum da biografia de Davi que suas mãos foram furadas, que seus pés foram vazados, e não consta em lugar nenhum que suas vestes foram repartidas. Portanto, este salmo é um salmo profético e messiânico. E quando Pedro está pregando em Jerusalém, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o verso 39 em diante, Pedro afirma que Davi também era um profeta, e ele estava apontando para o filho dele, porque fora prometida a ele que não faltaria no trono um descendente dele, e um descendente dele chamado Filho de Davi, e aquele cujo trono é eterno, e cujo reino não passará a outro. E profeticamente, Davi está apontando para Jesus, o Messias, que morreria e ressuscitaria dentre os mortos. Então, queridos e amados irmãos, esse salmo é um salmo, bendito o nome do Senhor, messiânico. Ele está tratando de Jesus. Por isso se diz que este é o salmo da cruz. Esse salmo está dividido em duas partes bem claras. A primeira parte do salmo vai do verso 1 a 21.
ele trata da humilhação do Messias, sofredor. A segunda parte do Salmo é a exaltação do Messias vencedor. Do verso 22 ao verso 31, então, do verso 21, é o sofrimento do Messias. Do 22 ao 31, a exaltação do Messias. Primeiro vamos ver o que diz sobre a humilhação do Messias sofredor. Do verso 1 ao 21, primeiro ponto, o Messias foi abandonado pelo Senhor. E o que descreve o verso 1 ao 5, e a Bíblia trata disso com muita eloquência. No Novo Testamento, por exemplo, você lê na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, que ele foi carregando sobre seu corpo, os nossos pecados. Em outras palavras, o que era mais pesado não era o madeiro, eram os nossos pecados. E o que o fez se angustiar até a morte, chorar e sangrar no Getsemane, foi o cálice, que era exatamente a ira de Deus que deveria cair na nossa cabeça e para nossa condenação. E Jesus, como intercessor, substituto e representante, toma o nosso lugar e se faz pecado por nós, se faz maldição por nós. E diz as Escrituras que naquele momento não havia beleza nele. Naquele momento o sol escondeu o rosto dele. Naquele momento ele foi ferido e agradou ao Pai moê-lo. E essa é a descrição que nós temos nas Escrituras, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Que aquele que era bendito foi feito maldito por nós. Veja aí então o desamparo na cruz, quando ele dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Esta é a quarta palavra da cruz. Vocês se lembram disso? A primeira foi: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. A segunda palavra foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira palavra foi: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A quarta palavra foi: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra foi: tenho sede. A sexta palavra foi: está consumado. E a sétima palavra foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então o verso 1 foi exatamente a expressão que Jesus expressa do Salmo 22 na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Amados irmãos, este é o grande mistério do Evangelho, e que o amado Filho de Deus, em quem o Pai tem todo o seu prazer, em quem o Pai se deleitou, bendito é o nome do Senhor, e há de se deleitar por toda a eternidade. Naquele exato momento ele foi desamparado ao nosso favor, para que nós não fôssemos desamparados por toda a eternidade. Naquele momento Jesus estava tomando o nosso lugar como nosso representante, como nosso fiador. E aqui está uma das doutrinas mais sublimes da Bíblia, que nós chamamos doutrinas da expiação. Irmão, se você nunca entender a doutrina da expiação, você não consegue valorizar o
o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Tem gente que até hoje pensa que Jesus Cristo morreu na cruz para possibilitar a nossa salvação. Apenas isso. Mas foi muito mais do que isso. Jesus Cristo morreu na cruz não só para possibilitar a sua salvação, mas Jesus Cristo morreu na cruz em seu lugar, em seu favor. Ele morreu por você, ele morreu pelos seus pecados. Ele estava ali pagando a sua dívida. Em outras palavras, ele morreu a nossa morte. Ele morreu para salvar você. Bendito é o nome do Senhor. No sofrimento de Jesus, suas orações não foram respondidas. Diz o verso 1, porque te alonga das palavras do meu gemido. Verso 2, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite não tenho sossego. Você se lembra da oração do Getsemane? Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. E diz em Hebreus capítulo 5, verso 7, que essa oração foi feita com forte clamor e lágrimas. E Lucas vai dizer que ela foi feita não só com clamor e lágrimas, mas com lágrimas, clamor e sangue. E o cálice não foi removido dele. E ele sorveu cada gota desse cálice amargo. O pai não o atendeu e o desamparou. Porque se o pai tivesse amparado seu filho, você e eu estaríamos desamparados eternamente. Veja o que diz o verso 6. Mas eu sou um verme, e não homem, opróbrio dos homens, e desprezado do povo. É aqui uma descrição gráfica do sofrimento e desprezo que Jesus sofreu. Veja então que o Messias é alvo de humilhação extrema. Veja que ele é tratado menos do que um ser humano, menos do que um homem, menos do que um animal, ou como o mais vil e mais baixo dos animais. Bendito é o nome do Senhor. E dos seres irracionais, como verme. Segundo a linguagem profética de Davi, ele foi tratado como um verme. Pense no contraste que esse texto mostra para nós entre eu sou o que sou e eu sou um verme. Foi a esse ponto que o nosso amado Redentor desceu para nos salvar, ou seja, desceu ao extremo. Não tinha mais para onde descer. E tudo isso para que nós subíssemos para a glória do Pai. Veja então a humilhação e o desprezo extremo que passou o nosso amado Salvador. Veja o verso 7. Todos que me veem zombam de mim, estende os lábios, maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Essa, amados irmãos, é a descrição gráfica do texto bíblico que as pessoas passavam e meneavam a cabeça, e não era dizer, coitado, puxa vida, era inocente. Não, maneavam a cabeça dizendo, bem feito, confiou em Deus, olha no que deu. Zombarias, escárnio e o opróbrio em grau superlativo. E foram os sacerdotes, os escribas, escarnecendo de Jesus ao pé da cruz. E diziam, se ele fosse de Deus,
Se ele fosse mesmo filho de Deus, Deus o livraria. Irmãos, isso é uma descrição literal, profética, escrita há 1000 anos antes da cruz, no cenário que aconteceu ao pé da cruz. Irmãos, precisamos entender a Bíblia e saber que Jesus não foi uma vítima como muitos pensam, muitos pelos quadros que pintam, veem um Jesus fraco, um Jesus impotente, fracassado, derrotado. Não é essa a visão bíblica. Jesus foi à cruz por 2 razões. Ele não foi à cruz porque Judas o traiu por ganância. Ele não foi à cruz porque Pedro negou por covardia. Ele não foi à cruz porque o Sinédrio o sentenciou. Ele não foi à cruz porque Pilatos o sentenciou à pena de morte. Bendito é o nome do Senhor. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. Deus prova o seu amor pelas nossas almas, pelo fato de ter Cristo morrido por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele foi para a cruz porque ele voluntariamente se entregou. Isso foi um plano traçado lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Não foi um plano B porque o plano A fracassou. Irmãos, Deus não usa rascunhos. Deus não usa rascunhos em seus planos. E está escrito em Apocalipse 13, verso 8, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Não é que Deus foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva no paraíso. E agora Deus tem que dar um jeitinho de última hora para resolver o problema. Não. O plano foi traçado na eternidade. E Jesus Cristo se apresenta para ser o fiador, o representante, o mediador, o redentor. E ele disse com clareza e eloquência: ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, espontaneamente eu a dou. E quando Pilatos perguntou se ele era rei, Jesus disse: para isso eu vim ao mundo. Ele tinha plena consciência disso, porque ele mesmo alertou seus discípulos por 3 vezes que ele subiria para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, seria crucificado para depois ressuscitar. Não houve ali nenhum acidente de percurso. A morte de Jesus Cristo não foi um acidente ou um imprevisto. Bendito o nome do Senhor. Como também a sua ressurreição não foi uma surpresa. É um plano eterno. E é muito importante, meus amados irmãos, compreender esta verdade. Ele vai para a cruz conscientemente como um rei caminha para a sua coroação. Aliás, quando ele estava indo para a cruz, ele faz a oração sacerdotal e proclama que ele estava glorificando o Pai. Estava glorificando o Pai com a sua morte. Compreender isso faz toda a diferença para nós cristãos. Pois você jamais crê num Cristo fracassado, mas crê num Cristo vitorioso que deu a sua vida por você, que morreu no seu lugar, conscientemente, deliberadamente e voluntariamente. Irmão, você que ouve esta mensagem, não tenha dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque as profecias se cumprem literalmente, tal como esta do Salmo 22. E Deus escreve a história antes dela acontecer.
E nunca tenha dúvida que Deus te ama. Deus nos ama com amor eterno e sacrificial. Deus não escreveu com letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Mas Deus esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.